para juntos trabalhar junto ali, pregando a palavra de Deus àqueles que ainda não chegaram. Muita importância, em nome de Jesus. Deus está aqui, gente. Tremendo. Isaías capítulo 55, no nome do Senhor Jesus, o versículo 6, para a meditação dos nossos irmãos. Eu creio que o Senhor, Ele se encontra aqui neste lugar. Aleluia. Deus já tem falado através desse corinho de fogo que foi louvado hoje aqui. Deus age de várias maneiras. Vamos lá, versículo 6, Isaías 55, 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Irmão, a minha Bíblia diz assim: invocar o seu nome enquanto está perto. A tradução diferente, mas as mesmas é a palavra. Amado, Isaías, profeta do Senhor Jesus, a qual Deus concedeu a ele a missão de ser profeta, ele muitas vezes olhava, muitas vezes nesse versículo, toda vez que eu olho, eu imagino que Deus, Ele alerta cada vez mais a gente buscar ao Senhor, e quando se pode achar, quando se pode achar. Amado, haverá dias que muitos irão buscar esse Deus Todo-Poderoso e não vai encontrar. Não vai encontrar por quê? Porque Deus Ele está dando a nós, uma missão de nós pregar a palavra do Senhor. E quando nós estamos pregando a palavra do Senhor ao mundo aí afora, o povo está tentando rejeitar essa palavra que foi dita por Deus, pregará o Evangelho a toda criatura. Então, ide pregar o meu Evangelho a toda criatura, aquele que crê. Então, nossa missão, o dever é pregar, é usar ali a Bíblia para a gente mostrar ao mundo que Jesus veio, e veio para morrer por nós, veio para morrer por esse jovem que estão aí perdido no mundo aí afora. Quantos e quantos jovens estão aí perdidos, não querem mais saber da palavra de Deus, não querem mais saber de verdadeiramente buscar ao Senhor. Porém a palavra diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Terá dias que não vai ter mais essa oportunidade de encontrar Deus, de achar Deus, porque mesmo o profeta Amon, ele fala que muitas vezes, se encontrar esta palavra no meio da pista, no meio da rua, até mesmo jogada no lixo, porém, se achar esta palavra e encontrar e abrir a Bíblia, não vai se encontrar nenhuma palavra. Agora, por que, meus amados irmãos? Eu vou lhe dizer por quê. A palavra de Deus, ela é algo tremendo. Ela está no nosso meio todos os dias. Cabe a gente ler
profetizava contra dois reinados. Dois reinados. Se a gente for observar o chamado que Deus tem na vida do profeta Jeremias, a gente vai perceber que naquele momento Deus ele já estava observando Jeremias com seu pai a sendo consagrado ao sacerdotal. Então naquele momento era orgulho do pai de Jeremias consagrar o filho ao sacerdote. Então naquele momento, aquela filha, Deus toma Jeremias, e aí ele começa a profetizar que em Jerusalém tem que colocar a vida no altar, o rei tem que colocar a vida no altar, porque a casa que ele governa não é a casa dele, era a casa de Deus, era a terra santa, era Jerusalém, o povo era de Deus. Porém o rei estava escondendo estátua, adorando a outro Deus. Ele achava que ali Deus não iria levantar profeta. Deus levanta profeta toda hora, em todo momento, e quando é necessário Deus levanta de novo. Naquele momento Jeremias largou a missão do sacerdote e começou a escolher a missão de ser profeta, porque foi chamado por Deus. E aí vem as provações, vem a luta, vem o chicote, vem muita coisa acontecendo na vida de Jeremias. E o povo começava ali, muitas vezes, observar o que é que está acontecendo. Por que ele profetizou isso? Por que ele deixou isso acontecer? E ali Jeremias deu lugar nem a Deus. Jeremias deu lugar a Deus. Jeremias começou ali a seguir a ordem de Deus. Deus levou Jeremias a um profundo, até mesmo chegar em um palácio e dizer a rei: Deus está levantando Babilônia, e Deus vai entregar esta terra a Babilônia, e o povo vai ser escravo de Babilônia. O teu filho, o rei de Babilônia, vai matar, e o rei de Babilônia vai tomar essa terra, porque Deus ele vai levantar os babilônios contra o Senhor, porque você está desordem diante do Senhor. E o rei não se converteu, o rei afrontou o profeta, e assim continuou aquela situação. Mas a terceira vez Jeremias ele profetiza sobre os dois reinados, e ali sempre Satanás tem o seu para levantar, sempre Satanás tem uma bagunça de atrapalhar o reinado de Deus. Mas quando Deus opera, ninguém atrapalha. Quando Deus faz, ninguém impedirá. Operando Deus, quem impedirá? Então naquele momento Jeremias foi profetizar que o Senhor estaria levantando de novo Babilônia, e o rei Nabucodonosor estaria vindo com o seu exército para tomar Jerusalém. Então o profeta Ananias, que ele se adotou o profeta pagão para agradar o seu rei, para agradar o povo que estava ali naquele palácio, ele pegou ali e começou a profetizar: eis que sou o Senhor que falo, e quebrarei eu sim o jugo do rei de Babilônia. E ali ele começou ali a profetizar, e ali todos agradaram ali do profeta Ananias. Todos até mesmo ficaram maravilhados, porque Ananias profetizou a favor do rei. Ananias fez uma profecia
falou na tua boca: tu vai morrer. E assim aconteceu conforme a palavra do profeta Jeremias. E diz a Bíblia Sagrada que Ananias morreu porque não foi Deus que falou na boca de Ananias. E diz a Bíblia Sagrada que o rei Nabucodonosor chegou em terra, invadindo ali Jerusalém, começando ali, meus amados irmãos, a prender todo o povo que estava ao redor do rei. E diz a Bíblia Sagrada que naquele momento ele começou ali, meus amados irmãos, prender todo o povo de Jerusalém para levar para ser seus escravos. É o que Deus faz quando nós estamos na desobediência. E tudo que o profeta Jeremias falou ali aconteceu. Mas quando o rei Nabucodonosor olhou para o outro rei de Judá e disse assim para o rei de Jerusalém: olha, estou sabendo que aqui existe um profeta que profetizava sobre a minha vida. Aonde estará esse profeta? E disseram para o rei Nabucodonosor: ele está preso. E o rei Nabucodonosor mandou soltar o profeta. Porque muitas vezes, amado, quando nós fazemos a obra do Senhor, Satanás ele se levanta de todas as maneiras. Satanás ele faz algo que tenta desmotivar as nossas vidas para nos chegar a fazer a obra do Senhor. E diz a Bíblia Sagrada que Deus honrou o profeta Jeremias. Deus honrou esse homem que verdadeiramente foi extorquido, foi jogado no calabouço por obedecer a Deus, por cumprir com aquilo que Deus fez. Não seria diferente com outros profetas. O profeta Isaías era o maior profeta, a qual ele mesmo diz: envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a obra do Senhor ela necessita, meus amados irmãos, de nossa ajuda. A obra de Deus ela está aqui, meus amados irmãos, mas o Senhor quer que a gente faça ela com amor e dedicação, dependente do que você vai passar ou não. O Senhor ele está contigo. O teu galardão está lá no céu. O teu galardão Deus tem preparado para ti, porque nós já estamos nos últimos dias. E Deus ele vai te julgar conforme a tua obra nessa terra. Ele vai, meus amados irmãos, me colocar na balança e vai olhar o que tu tem feito para mim. O que foi que tu fez para mim nesses últimos dias? Tem pregado a palavra do Senhor, tem ministrado a palavra do Senhor para o teu colega, tem dizido que Jesus te ama. Não, começa agora, porque o Senhor ele te cobra. O Senhor ele te cobra, porque nós temos missão: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, que nele crê será salvo. Nós temos que pregar a palavra do Senhor. Nós temos que ministrar aquilo que o Senhor nos mandou, para que a gente venha ser ministrado aquilo que o Senhor tem feito em nosso favor, no nome do Senhor Jesus. No mesmo versículo, a Bíblia diz, no versículo 7, deixei o ímpio o seu caminho, o homem maligno aos seus pensamentos, e se converter ao Senhor, com que se compadece dele, torne para o nosso
Deus, porque grandioso é, imperdoável. E ele diz, meus amados irmãos, ainda embaixo, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos pensamentos é o meu caminho, diz o Senhor. Nós temos um pensamento diferente, sim, mas o Senhor está ali para nos guiar, para nos orientar em determinada diferença, em determinadas situações. Ele usa os profetas, ele usa a paz, e daqui a palavra do Senhor, que é o maior livro do mundo, que pode nos orientar em determinadas situações. É só pegar a Bíblia Sagrada e ler e deixar o Senhor fazer a obra na tua vida. Então, meus amados, deixa o Senhor fazer a obra na tua vida, deixa o Senhor condizer na tua vida aquilo que Ele quer fazer no nome do Senhor Jesus. É essa palavra de despertamento que muitas vezes eu trago para que você venha verdadeiramente fazer a obra de Deus, mas faça com amor, faça com dedicação, para que o Senhor não venha te cobrar um grande juiz. Um grande juiz. Tem gente que só vai fazer a obra de Deus se fulano tal for. Eu não sou assim não. Se ninguém quer, eu vou sozinho. Não tem esse negócio comigo não. Se ninguém tem coragem de assumir uma obra que ninguém quer assumir, eu vou. Ah, tu não quer assumir não, mas eu vou. Não tem problema não. A obra de Deus, ela é feita de todas as maneiras. A obra de Deus, ela não pode parar, porque o galardão não vem do pastor, vem de Deus. O pastor está ali para nos conduzir a um determinado caminho certo. O pastor está ali para nos orientar, para verdadeiramente olhar para nós e dizer: filho, tem que fazer, e eu estou aqui para me orientar. E nós temos toda a obrigação de obediência à nossa liderança. E nós temos que obedecer à nossa liderança, porque se nós não obedecer à nossa liderança, como você pode obedecer a Deus? Tem muitos crentes aí que dizem que não obedecem à liderança. E eu me pergunto, meu Deus, se eles não obedecem à liderança, misericórdia. E Deus, como você pode obedecer a Deus? Se Deus colocou o líder para te liderar e você não obedece, como pode você obedecer a Deus? Não está entrando com contradição, não está entrando no meio do engodo, não. Eu tive aqui umas situações de um presbítero, eu não vou recordar o nome. Então, ele dizia que não obedecia ao auxiliar, porque era presbítero. Mas o auxiliar dele era o dirigente dele. Aí eu pergunto, ele não está entrando em contradição, não? Se ele não obedece ao auxiliar, mas se o auxiliar é dirigente dele. Então, meus amados, a gente tem que esquecer a postura de posicionamento na igreja, porque isso aí está entrando na cabeça de muitos homens e mulheres de Deus. Postura, cargo, não tem que deixar isso aí entrar na sua cabeça não, porque tem gente que não faz mais a obra de Deus, porque eu não faço mais a obra de Deus porque o pastor não me consagra. Mas eu não faço mais a obra de Deus porque o pastor não me lembrou para uma consagração, e eu não sou funcionário dele para fazer.
Então quer dizer que você está trabalhando com o pastor, não para Deus. O pastor está ali para liderar. E você está ali para obedecer. Você sabe o que é o segredo do sucesso? É a obediência. Você é obediente, você vai subir o nível mais alto que você possa imaginar. Você sendo obediente, meus amados irmãos, você vai subir além do que você não imagina. Sabe qual é o pior erro de Saul? Que eu sempre gosto de citar. Foi quando ele desobedeceu a Deus. A desobediência de Saul trouxe para ele a maldição para a família, a perturbação do espírito que perturba a mente dele todos os dias. Se não fosse Davi que ia lá tocar ali para ele se acalmar, o espírito de perturbação ir embora. Meu Deus, a obediência em primeiro lugar. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que nós temos que ser obedientes às nossas lideranças. Nós temos que verdadeiramente andar no padrão certo. Ah, mas a minha liderança está fazendo uma coisa que eu não estou mostrando. Meus irmãos, a maior parte que você tem que fazer é obedecer. Obedecer é o teu sucesso. Lealdade é o teu sucesso. Sabe os maiores guerreiros? Os maiores guerreiros que obedeceram os seus líderes obteram sucesso. Por que que hoje uma pessoa cresce de cargo na empresa? Por quê? Porque foram obedientes, foram leais ao seu líder, estavam ali sempre obedecendo, e a sua liderança já capacitado, formado, já sabe, isso daí, se um dia eu sair, vai entrar no meu lugar, porque aí sim é obediente, honrável a minha pessoa. Nenhuma liderança não vai colocar uma pessoa no seu lugar se é uma pessoa rebelde, não, de maneira alguma. Toda liderança, ela vê em você, em primeiro lugar, a obediência. Depois, ela vai observar se você verdadeiramente está andando conforme aquilo que a Bíblia Sagrada nos manda. Temente a Deus em primeiro lugar, honrável. Então, nós temos que ser diferente, irmão. Nós temos que ser diferente de outros por aí. Nós temos que abrir os nossos olhos, a nossa monitoria, para que a gente não venha se embaraçar com essa situação e estar ocorrendo aí afora. Mas Deus, Ele quer de nós a obediência em primeiro lugar. Se nós somente obedecer, nós obteremos sucesso, porque Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Porque se nós for observar Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, apóstolo Paulo, todos foram obedientes. Nenhum deles não foram rebeldes. Olha, Eliseu foi tão obediente, Elias, que quando veio uma carruagem de fogo, levou Elias, ele pegou a capa que Elias tinha. Essa obediência,
Essa é a lealdade. Por que não falar do homem que não foi dessa maneira com Eliseu, foi com Elias? Não. Então vamos observar que em primeiro lugar está Jesus. Nós temos que buscar Ele em primeiro lugar. Nós temos que dar honra a Ele em primeiro lugar. Segundamente, nós temos que estar ali ajudando o próximo, pregando, exaltando o nome do Senhor, dizendo para o povo: ei, Jesus te ama, Jesus que tem um plano de salvação na tua vida. Em segundo lugar, ei, diz assim para o próximo: estamos aí para nós adorar a Deus junto, irmão. A Bíblia diz que nós devemos pregar o amor, a santidade. Se nós não ajudar o próximo, como podemos agradar a Deus em primeiro lugar? Como podemos agradar a Deus? Nós temos que estar juntos. Todos que estão aqui nessa igreja, nenhum, não faça acepção de ninguém, nenhum é esquecido nas nossas orações. Todos nós oramos e temos que passar prova junto. A prova nós temos que passar junto. Se tu chorar, temos que chorar. Se alegrar, temos que se alegrar. Nós somos uma igreja santa, uma igreja que vai para o céu, uma igreja que prega a verdade, uma igreja unida, uma igreja que rejeita o pecado, abomina a fofoca, abomina, meus amados irmãos, a contenda, a intriga, a discórdia. A igreja que referência a obediência, a lealdade a Deus, a liderança em primeiro lugar. Em tudo você vai ter esse sucesso na sua vida. Eu nunca vi um desobediente ter sucesso, eu nunca vi um rebelde ter sucesso na vida, nunca. Irmão, eu não tenho acordo com um rebelde, apesar que eu tenho um primo e outros, eu não vou citar nomes, que fizeram o que não era para fazer, mas longe de mim esse tipo de rebeldia. Eu me lembro de um determinado líder, eu não vou dizer, eu não vou honrar o nome de pastor, porque pastor para mim é aquele que é consagrado, que verdadeiramente honrou sua liderança, honrou dentro do estatuto legalizado, e chegou aonde ele chegou aí, assim, é um pastor. Mas eu vou falar de um líder, de uma dominação, que me chamou para me pregar num santuário dele, que eu não vou dizer que o ministério está bem, e eu disse na cara dele: eu não prego em igreja rebeliada, eu não prego. Pode espernear, mas não prego, eu não vou, e nem visito uma igreja rebeliada. Não, é minha opção, acabou. Porque eu tenho um princípio de obediência, de honrar, dentro da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor me concedesse. Em primeiro lugar, princípio. Por que Davi foi escolhido? Sabe por quê? Porque ele estava lá no sol quente, cuidando das ovelhas do pai dele. Lá no sol quente, veio o leão, ele matou o leão, veio o urso, ele matou o urso. Por que os outros não poderiam ter ido? Os outros eram para ter ido, não era só Davi que era filho, mas Davi era obediente ao seu pai, ele amava obedecer ao seu pai, Jessé. Enquanto os filhos bonitos, mais belos, estavam na casa de seu pai, comendo no melhor, sem levar sol,
Samuel disse: tem mais um? Você vai negar, mas tem, mas esse acho que vai dar certo não. Traga ele aqui. E Deus confirmou, porque Davi estava na obediência. Davi estava ali, meus amados irmãos, buscando a lealdade aos seus pais. Ele foi leal ao seu reinado também. O rei de Saul ele foi leal também. Por isso que eu prego sobre Davi. Mesmo Davi sabendo que foi consagrado a rei, ele nunca usou de se levantar contra o rei Saul. Mesmo quando Saul foi morto pela espada do soldado a pedido de Saul, lá se viu o soldado alegre, dizendo assim: meu senhor, o rei Saul me pediu para mim enfiar a faca nele, a espada. Davi olhou para ele e disse assim: da mesma maneira que tu enfiou a espada sobre o meu rei, tu tem a mesma morte. Foi lá e matou o soldado que matou o rei Saul. E Davi depois foi chorar pela morte do rei Saul. Meus irmãos, Deus tem obra na nossa vida na obediência. E eu vejo que quando o rei Saul ele morreu, Davi continuou honrando a casa real do rei Saul. Davi começou a honrar a família de rei Saul. Isso aí, meus amados, é lealdade. Lealdade no nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor ele tem uma obra na sua vida quando você coloca na obediência, que é o Senhor que vai fazer na sua vida. Que Deus abençoe a igreja no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para nós orar no nome do Senhor Jesus, certo? Eu